pode pegar e levar e trazer depois. Alguns irmãos que estão em casa perguntou se podia fazer o Pix. Bispo Adevaldo e Roberta, que mexe com essas coisas. Quem mandar que está assistindo, identifica, manda no privado, fala é primícias, amém? Amém, igreja? No YouTube o bispo falou que pode colocar o nome e primícias, amém? Aí na transmissão do culto. Queridos, quem trouxe a campanha do quilo também, Deus abençoe a vida de vocês. E esqueceu de trazer nesse culto, você tem essa semana inteira, a semana que vem, porque precisa muitas famílias ser socorridas. Quem crê em milagre aqui? Quem crê que você vai ter muito para dar? Você não vai trazer 1 quilo, você vai trazer uma cesta. Você crê nisso? Eu estou orando para Deus nos dar estratégia. Vai ter tanta cesta aqui que não vai ter lugar para guardar. Para a gente distribuir para as famílias carentes. Amém? Vamos receber a vida do bispo Adevaldo. Em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Toma seu assento em nome de Jesus. Abrindo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 16. Aleluias. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Coisa boa está na casa do Senhor, não é, irmãos? Ainda que seja uma luta para a gente chegar, mas quando chegamos, sabemos quão maravilhoso é estar na casa do Pai. Amém? Porque Ele fala conosco através das orações, fala conosco através dos louvores, fala conosco através do abraço. Você sabe quanto vale o teu abraço? Esteja sensível para você entender qual o valor do teu abraço. E como mensurar isso? Como palpar o valor do meu abraço? Esteja sensível. Quando Deus direcionar, mostrar alguém, ou falar ao seu ouvido, ou dar um reflexo do rosto de alguém para você, que está no culto, ou está no teu trabalho, ou está em casa, você ali simplesmente abraça. E você vai entender o quanto vale o teu abraço. Porque talvez aquela pessoa, ele tenha falado com Deus: Senhor, eu só queria ser abraçado. Aí vem Deus, desce, mostra para você a pessoa, usa a tua vida para abraçar, para dar uma resposta para aquele que clama por um abraço. Aí você abraça, daqui a pouco cai a lágrima dos olhos. E aquela lágrima não tem valor. Porque talvez o dinheiro não é o que aquela pessoa precisa. Mas o que ela precisa, você deu. Não tem preço. Um dia chegou um jovem aqui, no final do culto, ele parou de frente à pastora e disse assim: pastora, a senhora pode me dar um abraço? E ela deu. Abraçou o jovem. Por quê? Porque ele se sentiu na necessidade de receber um abraço. Tem valor dentro de você. Esteja sensível. Não naqueles momentos, a pessoa passou por uma situação difícil, eu vou ali abraçar. Não é por dó. Esteja sensível. É por direcionamento. E esse direcionamento vem de Deus. Ou ele mostra o rostinho da pessoa, ou você sente queimar aqui. Você pode até perguntar: eu posso te dar um abraço? A pessoa se joga.
Você quer ver na Bíblia? Não tem nada a ver com uma pregação, mas vamos lá. Você quer ver na Bíblia? Jacó está voltando abençoado para a sua terra. Só que dentro dele tem um medo. Qual é este medo? Uma ameaça de morte. Por quem? Pelo seu próprio irmão Esaú. Só que quando os dois se encontram, lançam-se um ao outro ao pescoço, abraçando e chorando. De onde vem essa reação? Um estava com medo, o outro estava louco para ver, porque queria um abraço do irmão. O mal já tinha esquecido, já tinha passado. A necessidade era de abraçar um ao outro. O teu abraço fala. O teu abraço fala. Tem casais aqui? Você gosta de abraçar o teu cônjuge? Mas tua perninha não faz assim, não. Sai, sai, sai. Não, né? Tu não dá uns coices não, né? Não, chega, sai de mim. Desencosta de mim. Teu abraço tem valor. Quando você não tiver mais, aí tu vai, Senhor, mas por quê? Ele vai responder, meu filho, você teve tanta oportunidade. Você teve tanta oportunidade. Assim é Jesus, Ele quer te abraçar. Esteja sensível. Ele quer te abraçar nessa noite. Ele quer te acalentar. Ele quer tirar as tuas mágoas, as tuas feridas, as tuas angústias. Às vezes a gente acredita ao outro, ao ser natural, mas não, é Jesus que tira. Você sabe o que é você olhar para a cara de alguém assim, que te feriu tanto tempo? Abraçar. Irmão, e eu sou grudento. Eu abraço mesmo, ela brava, gostando ou não gostando, eu abraço. E seguro ainda. No começo foi duro para amansar a jaguatirica aqui. Mas o segredo é a persistência. Né? Imagina, ela sempre foi amorosa, sempre gostou. Em nome de Jesus, e eu amo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Mateus, Cláudio ao Senhor. Mateus 16, versículo 13 até o 20. Quem encontrou, diga amém. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. E você aplaude ao Senhor, tomando o seu assento. Amém, queridos? Eu vou trazer uma parte geográfica só para a gente se situar. Cesareia de Filipe, irmãos, ficava aproximadamente 40 quilômetros do mar da Galileia. Ou seja, Cesareia de Filipe também ficava a 190 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente um pouquinho mais depois de Campinas, só para a gente entender. E a região da Galileia era uma região onde tinha muita mistura, estava rodeada de conceitos gregos, a interferência grega lá era muito grande, ou seja, havia naquele lugar muitos pagãos, pessoas que idolatravam ou que adoravam outros deuses, de tal maneira que Herodes, o Antipa, ele construiu nessa cidade, naquela região, um templo para homenagear César Augusto. Para você ter ideia, tamanha a idolatria. E é por isso que Jesus ele vai fazer algumas perguntas, ou seja, duas perguntas para os discípulos. Quais são essas perguntas? O que dizem que eu sou? Eles respondem. E Jesus retorna a pergunta: e vocês? O que dizes que eu sou? A primeira pergunta, ela tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Era tirar da mente dos discípulos toda a confusão a respeito do ministério de Jesus. E por que isso? Porque devido àquela região ser uma região pagã, os seus discípulos que andavam com ele, já tinham visto Jesus operar milagres, poderia ter confusão ainda na mente. Qual? A respeito da obra de Cristo. E por quê? Porque você está dentro da casa do Senhor, mas talvez não acredite no Senhor. Quem entendeu, diga amém. Porque se você acredita, segue aquilo que é dito por Ele. Se você tem dificuldade de seguir o que é dito por Jesus Cristo, é uma coisa, porque a carne, ela milita contra o Espírito. Até aí, ok. Mas o que se faz necessário? Seguir Jesus. Só que com os discípulos não pode ter essa dúvida. E por que não pode ter essa dúvida? Porque Jesus queria tirar da mente deles qualquer dúvida, qualquer confusão. Por quê? Porque eles seriam aqueles que dariam sequência ao ministério de Jesus. E quem segue a Jesus Cristo não pode ter dúvida do ministério de Jesus. Quem segue, quem é discípulo de Jesus, não pode se contaminar com outros deuses. É por isso que aprove ao Senhor Jesus chamar os discípulos e perguntar: e vocês? O que dizes quem eu sou? E eu pergunto para a igreja: você conhece Jesus Cristo? Ou já ouviu falar? Ou é simpatizante de Jesus? Desde o início do culto já foi falado do sacrifício de Jesus, do amor dele, dos seus atos, da sua integridade de amor à sua vida, porque tudo que Jesus fez foi por amor às nossas vidas. E eu vou ler versículo por versículo e quero trazer o conhecimento para a tua vida, para você não sair daqui com dúvida se você conhece a Jesus Cristo ou se só ouviu falar e está aqui porque ouviu falar. Para que você tenha certeza
eu não só ouvi falar, mas eu peguei a cruz e estou seguindo Ele. Há diversidades na nossa vida, meus irmãos, que temos que provar e que temos que ser provado para ser aprovado como servo de Cristo. E Ele fez isso com 6 versículos. O versículo 14 diz assim: e eles disseram uns aos outros, João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Aquela região era de grande paganismo e de grande influência dos gregos. E o que grego adora? Diversos deuses. Mas no final do versículo diz assim: ou um dos profetas. E quando diz um dos profetas, eu entendo que aquele povo estava baseado no que está escrito em Deuteronômio 18:18. Coloca na tela para mim. Deuteronômio 18:18. Por quê? Só para vocês entenderem. Porque isso nos traz também uma compreensão para aquele povo. Que diz assim: e eis que, aqui é lei, tá? Deuteronômio é lei. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos. Então, do nosso meio, naquela época, hoje nós já temos a presença até do Espírito Santo pós existência de Jesus na terra. Mas naquela época, a lei estava dizendo que se levantaria um entre nós. Então, ou seja, poderia ser o Fernando, a Camila, o Richard, poderia ser o Emerson, poderia ser o Gabriel, o Raimundo, qualquer um, para ser esses profetas. Então, ou seja, uns achavam que lendo a palavra poderia ser Isaías, poderia ser Jeremias, poderia ser João Batista, mas aquela parte que falava poderia ser um dos profetas estava baseado nessa palavra. Ou seja, todos que responderam Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas não conhecia Jesus. Como tu, e porei as minhas palavras, irmão, eis que lhe suscitarei um dos profetas do meio dos seus irmãos, como você, como tu, carne, osso, nascido de uma mulher. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, esse profeta aqui, ele fala o que sai da boca de Deus. O que saiu da boca de Jesus Cristo, saiu da boca de Deus. Então tem poder para a tua vida. E quando olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo, foi feito por amor à tua vida. Quando diz que Ele sacrificou para remir os pecadores, para tirar de ti todos os pecados, vem da boca de Deus. Tem poder. Aí Jesus olha para mim e para você hoje, é como se Ele estivesse perguntando: e vocês? Estou há 14 anos no caminho do Senhor. Jesus pergunta para mim: e você, quem diz que eu sou? Quais são as suas atitudes que me levam a dar testemunho da minha vida? E você, quem diz que eu sou? Aqui no culto, quem você diz que eu sou? Eu posso abrir a boca e dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E lá fora? Quem você diz quem é Jesus?
Por isso que o Senhor estava dizendo aos discípulos: quem você diz quem eu sou? É o que o Senhor quer para mim e para você. Tirar da tua vida, da tua mente, toda dúvida, toda confusão na mente. E a partir de hoje, tu vai reconhecer quem é o Cristo da tua vida. Quem é Jesus? Quem é? Quem é Jesus para quem? Para você. É isso que o Senhor quer saber. Porque aonde você está, os olhos deles estão sobre você. Então entenda uma coisa, irmãos. Você que serve a Cristo, que reconhece o amor de Cristo. Você que serve a Cristo e reconhece o amor de Cristo, e se quer seguir o caminho da salvação, entenda todos os dias, aonde você estiver, ali Ele está te perguntando: quem eu sou para você? Pastor, eu ando pelos caminhos errados. Jesus está te perguntando: quem eu sou para você? Senhor, pastor, eu ando pelo caminho correto. Jesus está perguntando: quem eu sou para você? E por que isso? Porque a palavra diz, meus amados, que no dia do juízo final, teremos muitas, no dia do julgamento, teremos muitas surpresas. Então você precisa saber quem é você na presença de Deus. Para quê? Para que você não venha ser pego de surpresa. Quem sou eu para você? E você pode afirmar: tu és o Deus, o Filho tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eu posso adiantar um pouquinho mais? Eu posso adiantar para você entender essa resposta. Quem deu essa resposta? Quem deu essa resposta? Eu posso ir só um pouquinho lá para o versículo 20 e alguma coisa, para você entender se você conhece verdadeiramente a Cristo. A partir do capítulo 20, Jesus vai dizer: olha, se faz necessário que eu vá para Jerusalém. Aonde Jesus estava? Cesareia de Filipe, região da Galileia, quase 200 metros de Jerusalém. E ele está dizendo aos discípulos: se faz necessário que eu vá para Jerusalém. E lá os fariseus, escribas, vêm aprender, cuspir. E se faz necessário eu ser morto. Se faz necessário eu ser... O que Pedro diz? O que Pedro diz? Não, Senhor. Resumindo, antes de matar o Senhor, primeiro tem que passar por cima de mim. Aqui há uma grande diferença. Qual é essa grande diferença? Porque quem falou na boca de Pedro, segundo palavra de Jesus, foi quem? O próprio Deus. Primeiramente, quando Jesus afirma que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou: olha, Pedro, nem carne, nem sangue, mas o meu Pai falou através da tua boca. Sabe o que é isso? Deus coloca a palavra na tua boca. Ele vai te usar no momento que Ele quer, independente se você conhece a Cristo ou não conhece. Pedro foi usado nesse momento como eu e você qualquer. Só que Pedro, mediante essa palavra, eu posso afirmar que Pedro não conhecia Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele poderia saber, mas não servir. E logo mais à frente, Pedro vai falar: ó, só vai matar o Senhor se passar por cima de mim. Estou conjecturando. Mas o Senhor não morre. Aí Jesus, ele já identifica uma outra voz. E essa voz não é do Pai, não é do nosso Deus vivo, não é do Criador,
essa voz, ela vai ao contrário da lei, daquilo que está escrito, daquilo que tem que acontecer. Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que Jesus Cristo escreveu da sua vida, desde o ventre da tua mãe, ninguém poderá impedir, senão você mesmo e o próprio Deus. Vai acontecer, e aquilo que estava escrito sobre o Messias iria se cumprir, querendo Pedro ou não. Jesus, ele identifica aquela voz e repreende Satanás da boca de Pedro. Agora eu fiquei confuso, Jesus. Outra hora era Deus que falava na boca de Pedro, agora é Satanás que está falando. Irmãos, Deus vai falar na tua boca, mas se você não tiver na posição que agrade a Deus, ou melhor, se você tiver na posição que desagrada a Deus, Satanás vai falar sobre a tua boca, ele vai usar a tua mente, ele vai usar o teu corpo. Então anda no caminho a qual o Senhor te colocou, para que o Senhor fale através de você. E quando o Senhor falar através de você, vai gerar frutos. Quando Pedro entendeu o que Jesus tinha para com ele, ele disse: ó Pedro, tu me amas? Pedro ainda bambeou um pouquinho. Jesus teve que perguntar terceira vez. Aí Pedro abre o coração e falou: o Senhor sabe de todas as coisas. Aí ele identifica verdadeiramente ali o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus fala para ele: então apacenta minhas ovelhas. E quando Pedro permitiu que Deus usasse a boca dele, na primeira pregação, meus amados, foram mais de 5.000 almas. E assim o Evangelho chegou até o dia 6 de novembro de 2022, na Avenida dos Remédios 1015, para você ouvir o poder de Cristo. Ele está sobre a tua vida, Ele está sobre a tua casa. Através do que está sobre a minha casa? Do sangue que foi derramado. Através do corpo. Através do sangue. E Ele te ama. Ele não abre mão de você. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro aqui, ele estava com a mente ligado àquilo que era do alto. Aquilo que estava na terra, a idolatria a outros deuses, a mordomia, a luxúria, não estava influenciando Pedro. E nesse momento ele estava ligado no céu. Por quê? Porque quando você está ligado no céu, Deus fala na tua boca. Enquanto você coloca as suas orações no altar do Senhor, enquanto você coloca Cristo sobre a tua casa, sobre as tuas situações, Deus desce e coloca poder na sua boca. Ele fala na sua boca, e tudo aquilo que está por caminhos tortuosos, o Senhor endireitará. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não a carne nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Aí Jesus já lança uma palavra sobre Pedro. E Pedro aqui sou eu, a pastora Sheila, a pastora Cris, a Gabriela, é o Mateus. Você é Pedro. Essa palavra não é simplesmente para Pedro. Essa palavra ela é para mim, para você. Por quê? Porque é uma promessa futura. Foi passado no tempo dos apóstolos, mas ela é presente hoje e é futuro para as nossas vidas. Que diz assim a palavra do Senhor: pois
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei. Está falando do presente? Está falando do passado? Está falando do futuro? Sobre essa pedra edificarei a minha. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Eu conheço as tuas falhas. Eu conheço as tuas fraquezas. Mas se você me reconhecer, a minha igreja será edificada sobre a tua vida. Eu conheço a tua pequenez. Eu conheço a sua falha. Mas se você permitir, edificarei a minha igreja sobre a tua vida, sobre a tua casa, através da tua vida, no meio da tua família. O Senhor vai edificar a igreja dele sobre você. Apenas abre a sua boca, reconheça quem é Cristo, sirva verdadeiramente a Cristo, porque sobre a tua vida haverá salvação de almas, no meio da tua casa, no meio da tua família. Creia! Creia. É a afirmação de Jesus. E Jesus vai continuar dizendo assim, ó: e as portas do inferno não prevalecerá. Prevalecer fala de futuro. Não prevalecerá. Isso não quer dizer que o caminho será só bonança. Isso quer dizer que no caminho haverá dificuldade, haverá obstáculo. Vai requerer de você uma renúncia muito grande. E para quê? Para que o inferno não prevaleça sobre a sua vida. Olha para cá. Você serve a Deus durante tantos anos. Tantos anos. Aí está próximo do Senhor te arrebatar, ou o Senhor te buscar, ou o Senhor manifestar sobre a tua vida, te recolher. Aí você dá um escape e perde a salvação. Sabe o que é isso? As chaves do céu. A porta do inferno, melhor dizendo, que estava fechada sobre a tua vida, ela é aberta. Quem abriu? A minha atitude. Qual foi a atitude? Fiquei triste com a Cristina. Não posso olhar para a cara dela que o ódio me toma. Estou usando algo simples. Estou conjecturando algo muito simples. Mas você conhece aquilo que te toma, aquilo que Satanás te acusa. Você conhece o caminho que Satanás tem te acusado, e quais atitudes que ele tem te acusado. E o que eu devo fazer? Renunciá-las. É um caminho? Renuncie esse caminho. É uma atitude? Luta contra essa atitude. Olha para cá. A nossa mente, ela precisa ser ocupada. Eu usei um exemplo aqui. A Rebeca acordou 7 horas da manhã, foi para o curso, saiu do curso 1 hora, saiu de lá, veio para cá 1 hora, ficou mais a mãe aqui, fizemos a limpeza da casa do Senhor, foi para casa, tomou banho 5 horas da tarde, saiu de casa, foi para o compromisso do Ministério Infantil, voltou 15 para as 11. A mente dela ocupada. E o que sentiu? O corpo. Cansaço físico, desgaste. Estou usando a vida da Rebeca porque meu sábado foi acompanhar ela, correndo para lá e para cá.
Só que a sua mente, todo o tempo, estava ocupada. A mãe dela, preocupada com a saúde da Rebeca, falou: amor, a Rebeca vai para esse culto, meu Deus do céu. A menina passou mal essa semana. A dificuldade que ela teve, não parou um dia em casa, com os compromissos da igreja. Ela já encostou na mãe: mãe, eu estou bem. Mente ocupada. Assim é a nossa vida. Porque se nós não tomarmos cuidado, um escape, o inimigo ele pode entrar e a porta que está fechada, que é a do inferno, pode abrir com a tua vida e ceifar, e você perder a salvação. O que o Senhor está dizendo para você hoje é: quem eu sou para você. Eu vou melhorar isso. A tua fraqueza comigo é nada. A tua dificuldade comigo nela é nada. Porque a palavra diz que você em Cristo é mais do que vencedor. Mas pastor, não é um pouco contraditório? Se a palavra diz que eu com Cristo eu sou mais do que vencedor, então eu posso andar do meu jeito. Não pode, pastora Jô. Porque esse mesmo Jesus, e diz assim, ó: aquele que quiser seguir-me, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e... Aí tu fala: a minha cruz é o meu filho, que sai e não sabe quando vai voltar, não sei quando vai voltar. Não é. Teu filho é bênção, está escrito na Bíblia. Cobre ele de oração, porque vai voltar sarado, vai voltar renovado. Pode voltar coxo, pode voltar com um respirador, mas vai voltar. Por que coxo e por que com respirador? Consequência das atitudes, consequência dos caminhos escolhidos. Porque perdoar, pastora, Jesus falou, ele sacrificou. O sangue e o corpo dele foi derramado pelos nossos pecados. Jesus, ele perdoa pecado, mas a consequência, ele não tira. Ele não tira. Eu posso falar, irmão, que da terra que eu conheço, e eu me conheço, eu sou um grande privilegiado. 8 anos traindo a minha esposa, nenhuma cutícula foi arrancada. Satanás não pôde arrancar. Nenhuma cutícula. Merecia consequência? Sim. Mas Jesus achou graça. Por quê? Porque tinha uma mulher 24 horas orando? Porque tinha uma mulher que chegava o vagabundo com o cabelo molhado dentro de casa e ela dizia assim, ó: é pastor da casa de Deus? Era cruz? Não, era pastor da casa do Senhor. Cuidado com a tua boca. Ô pastor, e o que o Senhor retorna para Jesus? Meu irmão, eu sou apaixonado por a obra dele. Eu falei para minha esposa de manhã, eu falei: filha, Jesus é bom demais. E eu sou um homem apaixonado, irmão, apaixonado mesmo. Não é de boca para fora, não, é de praticidade. Quando que isso aconteceu? Depois que eu conheci Jesus. Depois de saber que Jesus, tudo que ele poderia fazer comigo, ele decidiu não arrancar nenhuma cutícula. Aí eu fiquei apaixonado pelo homem. E tudo que é dele. A minha esposa não é minha, é meu presente. Ela não é minha mulher, é meu presente, presente de Deus para a minha vida. Então eu cuido, eu amo, eu zelo. Meus filhos, a mesma forma.
Eu já vou entrar para o lado dos pais agora. Se você ama, por que não instrui? Se você ama, por que não acompanha? Se você ama, por que não impulsiona naquilo que você já tem com experiência? Eu falo de experiência própria. Mateus está aqui. Será que eu sou o melhor amigo dele? Um dia eu tive a certeza. Outro tempo eu tive a certeza que não. Mas eu tive que voltar e resgatar ou reconstruir, para que hoje ele possa saber que ele pode contar com o pai para discutir tais assuntos, tanto com o pai quanto com a mãe. Mas eu tive que fazer o quê? Reconstruir. Hoje, instruo. Hoje, ele traz assunto, discute comigo esses assuntos, não entendo nada. E o que é importante? Eu estou dando atenção. E como que o negócio evolui? O pouquinho que você aprende, você começa a interagir com o pouco. Vai pesquisar. Por quê? Porque eu tenho interesse em instruir o meu filho. Quer exemplo disso? Um dia eu perguntei para ele, eu falei, filho, você me acha como exemplo para você? Ele falou, claro, pai. Você entrou como balconista no supermercado, saiu como gerente. Eu falei, não sou não. Posso ser exemplo para você, mas referência não. Porque o pai conseguiu isso no peito e na raça. 20 anos de idade no supletivo. Começando a lutar, a buscar conhecimento. Hoje ele tem 20 anos. Eu olho para o Mateus, olho para o Adevaldo com 20 anos. Meu Deus. A discrepância é muito grande. Por quê? Os tempos passam. Com 20 anos, eu ainda já gostava de jogar sexta, sábado, domingo nem tanto. Mas domingo de manhã ainda jogava. E o quê? Cerveja. E o quê? Com 20 anos, a mulher estranha. Hoje, eu tenho um filho que ele paga a sua faculdade com o suor do seu trabalho. A instrução começou lá atrás para começar a colocar em prática. Seu filho está dentro de casa, sua filha está dentro de casa, instrua, impulsiona, aproveite, faça isso. Por que isso? Porque é o que Jesus quer com a tua vida. Edificarei a minha casa, a minha igreja sobre a tua vida, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Você entende que eu e você, nós temos muito que trabalhar? É por isso que eu cuido. É por isso que eu valorizo cada cutícula que eu arranco. Deus não arrancou nenhuma. Ele me deu a oportunidade de arrancar quando cresce. Só que, em um sonho, o Senhor também me mostrou um caminho. Ainda novo convertido. Eu estava na ponta da igreja todo escuro, só uma linha iluminando, uma linha no chão, e eu na metade da linha. Quando eu olhava para trás, quem conhece aquele demônio, não sei o que, Tasmania, aquele demônio? Quando eu me virei, olhando para a igreja, para o caminho, para a luz que me guiava, quando eu me virei para trás, ele estava assim, ó, só esperando eu dar um
passo atrás. Qual foi o recado? Eu não tenho mais oportunidade. Depois de tudo que eu fiz, eu não tenho mais oportunidade. Quantas mulheres tive relação sem preservativo? Quantas? E Jesus ali, guardando, me protegendo, sem merecer. Talvez guardando uma mulher que estava orando, gemendo, sofrendo, renunciando. Estou conjecturando para você entender o tamanho do amor de Jesus Cristo pela tua vida. Ele sabe a luta que você vive dentro de si. Ele sabe todas as vezes que você cede. Ele sabe todas as vezes que você é para cair na tentação, mas renuncia. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe quando você está sozinho. Ele sabe quando você está na roda dos amigos, que não conhece a Cristo, e talvez ele falando, olha, eu queria usar a tua boca, quando você está no meio dos seus amigos. Permita-me, para mim falar do meu amor, porque tem no meio dos teus amigos, nessa roda até de encarnecedores, que você está dando lugar para a carne. Tem um filho meu aí que precisa ouvir do meu amor, e eu quero ouvir, que quer ouvir a minha palavra, e eu quero usar, mas você não está me permitindo. Permita. Permita. Lembre do seu abraço. Tenha sensibilidade. Porque a porta do inferno, irmãos, aquele que está firmado, não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Olhe para cá. Jesus olha para Pedro e diz assim, pois eu te digo que tu és Pedro, e vou edificar a minha igreja sobre a tua vida. Sobre essa pedra. E tudo. E aliás, e as portas do inferno não vai prevalecer. E Jesus continua, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Te darei a chave do reino dos céus. Sabe o que é isso? Eu vou conjecturar para você entender. A chave do reino dos céus, para você entender, não é uma chave física. Segundo historiadores, irmão, tem um monte de coisa. Mas eu vou simplificar para a tua vida. A chave do tesouro do céu. Sabe o que Pedro e João disse para aquele pedinte? Na porta famosa? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Receba em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Levanta-te e anda em nome de Jesus. O céu foi aberto. A porta do céu abriu sobre a vida daquele cego, daquele coxo. Perdão. A porta do céu foi aberta. As chaves do céu o Senhor entrega nas tuas mãos. E quando você falar do amor dele, vida se achegarão ao reino do céu. Você crê nisso? E tudo que ligares na terra será ligado no... Aí eu lembro da minha digníssima. Enquanto eu estava na tribulação e chegava em casa com o cabelinho molhadinho, Jesus obrigava, tu vai dizer que ama ele. E ela obedecia. Querendo? Não, mas estava por obediência, porque a carne, a mala estava pronta nesse dia. E teve que desfazer a mala. Por obediência a Deus, não por amor a mim. Por obediência a
tudo que ligares na terra será ligado no céu. Diga que você o ama. E eu chegava, lembro dessa frase, e às vezes vem um sentimento. Irmão, eu não queria que ela dissesse isso. Eu queria que ela me mandasse embora. Por quê? Porque eu não queria sair de casa. Como que é o nome daquele negócio? Auréola. No meio da minha família, eles colocavam um trocinho daquele na minha cabeça. Era o anjinho da família. Então eu não poderia perder esse trono. Eu queria que ela me mandasse embora. Aí toda vez que eu chegava em casa, eu te amo, filho. E tu ainda vai ser um pastor. Eu dentro de mim, tá louca. Agora tá louca. O que ligares na terra será ligado no... Hoje é realidade. Para a glória de Deus, hoje é realidade. Ainda mandava agradecer. Hoje ela tem tudo e muito mais daquilo que ela não tinha, não é, filha? Aí. E tem que fazer manutenção, tá, irmãos? Tem que fazer manutenção todos os dias. Agora, todos os dias é uma maravilha? Eita! Não é não, filha. Mas a manutenção tem que se fazer. Tem que se fazer. Gostando ou não gostando, tem que fazer a manutenção. O que é a manutenção? Tá brava? Tá. Irmão, deixa falar. Deixa falar. Agora é assim, ó. Não, tá tudo bem. Pega meu ouvido e fala aí, fala. Fala com a minha mão. É isso? Não. Isso aí tu aprendeu e já renunciou lá no mundo. Olha no olho e deixa falar. Tem coisa que tem razão. Potencializa. Eu estou dando a letra para você porque ela sabe que a gente vive isso. Tem coisa que tem razão, potencializa. Aí você vai falar, não, meu amor, você está certo. Você tem razão, me perdoa. Tem coisa que tem meia razão. Tu pede sabedoria a Deus. Senhor, como que eu vou falar? Ela já está brava. Se eu falar que alguma coisa aqui, vai voltar a intensidade 80 de novo. Cada um tem o presente que Deus te deu, irmão. E Ele te habilita você para saber lidar. Ele me deu logo uma baiana retada. Tem momentos que você tem que ouvir. Em outros momentos, você pode chegar e falar, amor, vem cá. Você falou algo, eu não entendi direito. A temperatura já está lá embaixo. Sabe o que é isso? Zelo. Você está cuidando. Ah, não, mas lá em casa sou eu que tenho que mandar. Eu sou o homem, eu sou o machão. Tu vai destruir a tua casa. Porque o obreiro, um diácono, um homem de Deus, ele tem que administrar bem a sua casa e a sua família. Não é por opressão, é por amor. Essa é a responsabilidade que o Senhor me deu. E quando a intensidade já está baixa, filhinho, senta aqui. Trouxe um pãozinho de queijo para você, vamos tomar um café, minha flor. Não estou nem lembrando de nada. Tomou café, não vai no meio do café não, abençoada, abençoada. Vai quando termina, sempre depois do café tem uma conversinha ali. Aí tu fala, filha, eu não entendi direito aquele negócio lá. O que você me explica de novo? Ela vai explicar de uma forma totalmente diferente. Entendeu, Raimundo? Tu que vai casar já. Já vai aprender em nome de Jesus. Leva lá na Sodier um cafezinho. Irmãos, sabedoria, Deus já nos deu. Nós temos que saber aplicar. Porque outra hora, eu já contei aqui, que eu estava dentro de casa, minha prima morava com a gente, e ela falou, filha, a gente está perdendo a privacidade. Eu falei para ela, está vendo a porta que você entrou? É a mesma para sair, pode ir.
mas minha prima não vai sair daqui não. Consegue entender? Sabedoria tem que saber usar e aplicar. E em Cristo Ele te capacita. Para finalizar, Jesus vai dizer assim, então mandou aos discípulos que a ninguém dissesse que Ele era o Cristo. E por que isso, irmãos? Os discípulos ainda não estavam preparados para sair proclamando que o Cristo já estava em terra. Isso poderia causar rebelião. Se com o próprio Cristo fazendo um milagre, já houve rebelião, imagine o discípulo falando, Ele é o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus diz assim para ele, não falem, não revelem a minha identidade. Ainda. Por quê? Os discípulos ainda precisavam entender com profundidade quem era Jesus e a sua missão, antes de proclamar o Evangelho para os outros. Posso pegar um adendo aqui? Quando você vai falar de algo que Deus fez na tua vida, você não fala com mais propriedade? Não fala? Era o que Jesus estava dizendo. Eu ainda tenho algo por fazer na vida de vocês. Pedro é o exemplo. Negou Jesus depois disso. Precisava ainda viver experiências profundas. Deus sabe a hora. Jesus sabe a hora que Ele tem que ser anunciado na tua vida. Jesus sabe a hora, meus irmãos, de você falar do amor dEle e depois não envergonhar a Ele com as suas atitudes. Jesus ainda precisa ter experiências profundas com a tua vida, para você se fortalecer e testificar com segurança do que Deus é para você, e você responder, Ele é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E quem ouvir essa palavra, verdadeiramente reconhecer, realmente, você é outra pessoa, porque Cristo te mudou. Aplaude ao Senhor. Fique com essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero perguntar, irmão, tem alguém no nosso meio que não aceitou Jesus ainda? E quer aceitar Jesus? Esse Cristo que foi pregado? Tem alguém no nosso meio que está afastado e quer retornar para os caminhos do Senhor? Não tem? Então aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Vamos servir a ceia. Aleluia, irmão. Tomei tempo hoje. Vou ministrar rapidamente a ceia, mas com a sua importância. Ministrar a ceia com a sua importância. Devido à pandemia, algumas pessoas, nós estávamos autorizando, nesse momento, fazer a ceia em casa e ceiar. A partir de hoje, essa ocasião não existe mais. Se fizer, está debaixo de desobediência, porque eu não estou autorizando. Quem é você? O anjo que o Senhor escolheu para dirigir você. E por que isso? Caso você esteja enfermo, no trabalho ou viajando, nós temos pastores, presbítero e missionário que na semana vai servir você. Não, mas eu tinha condição de vir e não vi, mas é que apareceu uma situação, não sei o quê. Sinto muito. Você precisa valorizar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Fazendo isso, estou te ajudando. Ainda que você fique bravo comigo, não tenho preocupação. Já falei aqui que não tem medo de cara feia. Por quê? Porque todos os dias, quando eu vou escovar os meus dentes, é de frente ao espelho. Não me assusto.
E quando você acorda, olha que negra linda. Quando acorda, só Rogério conhece, irmão. Né, irmão Edson? Então já estou acostumado com cara feia. Mas quero te levar por um caminho de valor e de valor a Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém? Aleluia. Se coloque de pé. Irmão, você que não é batizado, nos procure. Dê o seu nome. Eu sei que já tem algumas pessoas.